Uma vez mais, temos a oportunidade dessa bela apresentação desse culto, desse Evangelho no Lar, e nós estamos, pois, conclamando a todos a uma reflexão, a uma busca interior, coração aberto, para que obtenhamos em nossos lares a paz, a calma, o entendimento entre as pessoas, enfim, que tenhamos um lar abençoado, entregues a Jesus e a Mãe Maria e ao nosso Deus, para que todos de boa vontade nos entreguemos nessa busca e, se possível, juntos, integrados. Esta é a razão de ser do nosso Evangelho no Lar. Agora, que todos nós, silentes, de olhos fechados, cada um fazendo sua prece silenciosa, está em aberta essa situação aí. Uma vez mais, reunidos em nossos lares para o Evangelho no Lar, apresentamo-nos com fé, coração aberto para o louvor e a gratidão a Deus, a Jesus e toda a sua assessoria, para que consigamos uma vida de paz, tranquilidade, realizações, quer nos campos material, quanto moral e o espiritual. Que toda a nossa família, nossos amigos, vizinhos e até adversários, se houver, estejam incluídos nessas bênçãos que ora pedimos a Deus, a quem nós nos entregamos na totalidade. E é com fé e confiança que nos entregamos a Deus, pedindo autorização para iniciar nossa atividade no dia de hoje. Que assim seja. Entregamos a palavra à dona Norma. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós estamos hoje iniciando o estudo do nosso Evangelho no Lar, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no subtítulo, Causas anteriores das aflições. Assim, vamos iniciar a leitura. Item 6. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que o parecem atingir como fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais. Em seguida,
as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia e o cretinismo. Aqui nós vamos dar uma paradinha, porque o cretinismo, lá no dicionário, é um sinônimo, né, da imbecilidade, da idiotice, mas também de conformação do corpo e degenerescência do mesmo. Então, nós vamos parar nesse parágrafo para fazermos algumas reflexões. Muitas pessoas, quando se estão assim diante dessas dificuldades sérias aqui enumeradas no Evangelho, elas às vezes descreem na existência de Deus. Elas pensam: que Deus é esse misericordioso que nos deixa passar por esses dramas tão doídos, tão difíceis, não é verdade? Mas a nossa doutrina consoladora vai nos dizer que são consequências dos nossos próprios atos, se não nesta encarnação, mas em vidas pretéritas. E assim a gente vai entender, à luz da razão, o porquê que aparentemente é uma injustiça de Deus, na realidade não é. É a oportunidade regenerativa que o Pai, por misericórdia, nos concede. Então, a gente tem um exemplo acerca dessa degenerescência do próprio corpo numa história trazida por nós pelo irmão X no livro Pontos e Contos, com a psicografia do Chico Xavier. No capítulo 21, intitulado Grande Cabeça, tá? Ele vai dizendo que Abelardo Tourinho era uma verdadeira águia de inteligência, era um advogado de renome, tá? Só que, não obstante talento privilegiado, ele caracterizava-se por um traço lamentável. Ele não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro. E assim, se o cliente prometia para ele pagamento farto, é aquela história: fazemos qualquer negócio, não é? Então ele usava aquela inteligência dele e formava interpretações tais que acabava triunfando de forma espetacular na defesa dos seus clientes, né? E aí ele foi ganhando essa alcunha de grande cabeça. Os colegas temiam enfrentá-lo, né, numa defesa, e por isso eles não tinham por ele respeito nem consideração, porque sabiam que ele usava de artifícios quaisquer para vencer uma causa, não é? Então, enquanto eles retraíam-se, esses companheiros de profissão, os serventuários se atropelavam a fim de atendê-lo no que ele desejasse. E assim ele foi cada vez mais deixando com que a vaidade e a ganância pelo ter sobrepujasse o ser humilde e caridoso, apesar da mãezinha dele, que era um espírito mais evoluído, o alertasse sempre. E ela lhe dizia, se ele não via o exemplo do mestre divino, que foi o advogado da mulher infeliz, que foi o advogado daquele ladrão arrependido no ato da crucificação. E ela falava para ele: meu filho, eu acho que você tem o apostolado santo também, mas você precisa ajudar as pessoas mais pobres. Aí ele dizia para ela que não. Mãe, os tempos são outros. Devo conservar as minhas conquistas efetuadas.
Um advogado de renome necessita de clientela à altura. E assim, aliás, ele dizia, eu não desprezo os mais fracos, porque o meu gabinete é enorme, né? E assim eu deixo aos companheiros iniciantes essas causas desses menos afortunados. E a mãe continuava, estimaria tanto ver-te na sementeira evangélica, meu filho. Mas ele dizia, não sou ministro religioso, mãe, sou advogado. É tão escasso o meu tempo para a leitura e análise dos códigos, mãe, que não me sobra tempo para ler o Evangelho. E assim, também, mãe, o que seria dos meus filhos e de mim mesmo se eu apenas me rodeasse de pobretões? Seria o fim da minha carreira, a bancarrota geral. Então, com o tempo, a mãezinha dele retorna à pátria espiritual, bem antes dele, mas ela continua tentando ajudá-lo, não é? Através das inspirações, para que ele mudasse esse comportamento, não é? Mas ele nunca mudou. E assim ele acabou desencarnando nesse mesmo comportamento equivocado. Quando chegou lá do outro lado da vida, a cabeça pesava-lhe tanto que ele não conseguiu sair aqui, de perto da crosta terrestre. E aqueles inimigos que ele prejudicou para ganhar as causas o acicatavam, entendeu? E a mãezinha dele passou muito tempo visitando, tentando de alguma forma ajudar a ele sem êxito. Aí ela recorre a um irmão, né, mais evoluído espiritualmente, e aí o irmão fala para ela, minha irmã, ele padece de inchação da inteligência, pelos crimes que ele cometeu, né? Então, pela hipertrofia do amor próprio. Assim, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia. A mãe fica triste, né? Qual é a mãe que ficaria alegre, né? Mas era o que era necessário para ele regenerar-se. Então ele reencarna, colado a triste carrinha de rodas, com o crânio terrivelmente disforme, para curar os desvarios da grande cabeça. Vamos dar prosseguimento ao segundo parágrafo. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Nós somos artífices do nosso destino, não é? Então, os que estão melhor é porque semearam o bem outrora, não é verdade? E assim, na questão 393 de O Livro dos Espíritos, há o seguinte questionamento: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar.
Como conciliar isto com a justiça de Deus? Kardec, né, pergunta a espiritualidade. E ela responde: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, que é a vida espírita, né? Diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a instintividade, e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais. Quando é a voz da sua consciência que vos fala, né? Nossa consciência é imortal. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpado. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então, tudo está perfeito na sabedoria de Deus. Ele nos dá essas chances para que nós possamos recomeçar, reescrever e seguir no caminho do meio, em direção à evolução. Agora, vamos passar a palavra para a nossa querida Vânia, para ela dar continuidade ao estudo desse item 6. Saudações fraternas a todos. Aqui estamos com mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Na sequência desse subitem, causas anteriores das aflições, merece recordarmos que esse capítulo 5 é de grande importância para nós, principalmente nesses momentos pelos quais estamos passando. Muitos deixam-se arrastar pelos maus pensamentos, pelo remorso, pelo arrependimento, ou então prosseguem assim como que indiferentes àquilo que lhes acontece e acontece à sua volta. Na sequência, nós temos
a colocação de que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram os sofrimentos, problemas que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalia que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte fixada irrevogavelmente após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair da alma do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, já que não puderam praticar nem o bem nem o mal? Todavia, em virtude do axioma, da máxima, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, se a causa não se encontrar na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, deve estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se não fizemos esse mal na vida presente, é que o fizemos em outra. É uma alternativa que ninguém pode escapar, e em que a lógica decide de que lado está a justiça de Deus. Portanto, o homem nem sempre é punido ou punido completamente na existência atual, mas não escapa jamais da consequência de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele espiar hoje, não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Esse item 6 revela-se de uma importância grandiosa para todos nós, porque muitas vezes escolhemos nos colocar na posição de vítimas, de acharmos que estamos passando por uma dificuldade, um problema imerecidamente. E quem assim procede, com certeza, está se rebelando contra a justiça divina, contra seu amor, contra a sua misericórdia. Pois, vamos recordar o que está em O Livro dos Espíritos. Deus nos criou, os seres inteligentes da criação, e nos fez todos iguais no início, com as mesmas oportunidades e possibilidades. Mas acrescentou como dádiva, além do dom da vida, o livre-arbítrio, a livre escolha. Então, como Norminha bem disse que somos os arquitetos ou os artífices de nosso destino, é preciso que nós reflitamos e assumamos a verdade de que nós somos os responsáveis por aquilo que nos acontece. Seja por hoje, seja por ontem, os efeitos, as consequências de nossos atos vêm. Só que, como Kardec acabou de nos dizer, não quer dizer que nós vamos, não significa que nós vamos completamente ser punidos numa única existência. Deus aí nos mostra
a sua misericórdia, a sua soberania em bondade e justiça, quando atenua, suaviza o nosso processo de reajuste, de resgate. Ele parcela as nossas cotas de provas e expiações, dando-nos continuadamente, como Norminha também bem o disse, a oportunidade do recomeço, nesta e nas vidas vindouras. Isso é sinal inconteste de que todos nós fomos criados para chegarmos à perfeição e que nenhum de nós se perderá. Podemos atrasar a nossa marcha evolutiva, mas perdê-la jamais. Porque tudo aquilo que nós conquistamos, ninguém nos tira. Então, vamos mudar o nosso olhar. Vamos corrigir até as palavras que utilizamos para explicar ou tentar explicar as dificuldades, as dores, os problemas, as doenças, os contratempos, as decepções, as frustrações e os desencantos que muitas vezes nos assomam a alma, nos conduzindo ao pessimismo, à negação, à fuga. Muitas vezes lastimável quando as criaturas se deixam levar pelo suicídio. E nesse mês de Setembro Amarelo, é preciso que nós valorizemos a oportunidade da vida no corpo físico. Porque ela é sinal inconteste da misericórdia divina em nosso favor, do amor de Deus por todos nós. Porque Deus nos conhece melhor do que ninguém. Sabe o de que necessitamos. E não podemos continuar agindo como crianças teimosas, imaturas e irresponsáveis, buscando culpar outrem por aquilo que nos acontece. Ainda que muitas vezes a dificuldade, o sofrimento, o infortúnio nos pareçam imerecidos, como Kardec colocou, sabemos em nosso íntimo que há uma razão para isso. E como nós vimos anteriormente, cada um de nós está na situação, no momento, com a família, com os recursos de que nós precisamos para o nosso aprendizado, para o nosso reajuste, para o nosso resgate. Já não vimos que a criatura é punida naquilo em que pecou? Ou seja, aquilo que nós estamos passando é o resultado daquilo que nós fizemos ontem, seja nesta vida ou em outras. Então não pensem vocês que é assim, cometemos um delito nesta vida, na vida seguinte já estamos resgatando todo esse delito. Não é assim. Sabe por quê? Porque o nosso processo de evolução, o nosso processo de transformação moral, a nossa educação moral, é um processo lento, gradativo. Deus não tem pressa. Ninguém dá saltos, nem na natureza, nem nós mesmos. Então é cada um, através do seu processo de amadurecimento do senso moral, através da busca do conhecimento, cada um vai
seguindo o seu caminho. E que seja o caminho do bem, para que todos nós possamos alcançar a paz, a alegria, a harmonia, a felicidade, para a qual todos nós fomos criados. E nós chegaremos lá quando estivermos na condição de espíritos puros, pois habitaremos os mundos celestes ou divinos. Então, que nós saibamos fortalecer a nossa fé e a nossa esperança no futuro. Não sejamos imediatistas para querer colhermos o bem, a prosperidade e tudo o mais que nós queremos e nos achamos merecedores. Não sabemos que a fruta amadurece quando é tempo? Então, que nós perseveremos no exercício diário do bem, começando por nos conhecermos melhor. Depois, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A receita, meus caros, nós já sabemos. Resta-nos assimilar esse remédio que vai curar e libertar a nossa alma. Passamos a palavra para a Norma, que vai ler uma lição que temos a certeza de que enriquecerá ainda mais o nosso encontro de hoje. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Vamos mais uma vez recorrermos ao livro Vivendo o Evangelho, volume 1, né? Psicografia de Antônio Baduy Filho, por André Luiz. No item 49, consequências, né? Erros de vidas passadas são corrigidos através da reencarnação. Ontem cometeste um engano e hoje sofres as consequências mais diversas. Traíste o amor e a confiança do companheiro e vives conflitos dolorosos no campo do afeto. Atentaste contra a missão sublime da maternidade e experimentas a frustração de não gerar filhos. Abusaste das condições de poder e autoridade, e injustiças inexplicáveis te frequentam o caminho. Negligenciaste sérios compromissos familiares, e a parentela te cobra dedicação e sacrifício. Jogaste com os sentimentos nobres dos outros, e desajustes e inibições te afligem a sexualidade. Cedeste aos prazeres e excessos de toda a natureza, e enfermidades limitantes te disciplinam a vida. Dilapidaste bens nas loucuras da prodigalidade, e a bolsa vazia te ensina a lição do equilíbrio. Galgaste o pedestal tirânico da arrogância e aprendes com sofrimento a lição de humildade. Amontoaste tesouros nos cofres do egoísmo e horas difíceis te levam a pedir solidariedade. Plantaste na intimidade as sementes do ódio e colhes amargura na obsessão e doença mental. Ninguém escapa à lei de causa e efeito. Ontem, débito com o código divino.
Hoje, cobrança da dívida. Como a Vânia falou, essa cobrança é lenta e gradual. Nós erramos por atacado. E o Pai, por sua misericórdia, nos deixa resgatar em suaves prestações. Muita paz, queridos irmãos. Vigiemos e oremos sempre. Esse é o caminho para acertarmos mais do que errarmos e assim progredirmos em direção à luz do Pai. Agora, vamos passar a palavra para o nosso querido irmãozinho Hernandes para a fluidificação da água. A fluidificação da água significa uma energização, uma energia que a água vai receber, transformando-se em remédio, a cura ou a melhoria de nossas condições físicas, mentais. Guardadas as devidas proporções, lembremos-nos a transformação da água em vinho de Jesus, sei lá, que chamava de milagre, não é um milagre, como agora também não é um milagre. Nós vamos buscar uma energia curativa, sair daqui de nossos corações, nossa mente e nossas mãos como auxiliares, condutoras dessa energia. Então, quem vai fazer efetivamente esse trabalho é a espiritualidade curadora, onde é que estejamos, em nossos lares, aqui, qualquer lugar. Onde estejamos, podemos evocar a presença e a ajuda dos espíritos que funcionarão muito mais que nós próprios aqui. Então, neste momento, solene para nós, estamos pedindo à espiritualidade, aos guias de cura, que nos ajudem a projetar nesta água a energia de cura, a energia de alívio às nossas dores, e que nós possamos, ao beber esta água, sentir seus efeitos curativos, e é o que nós pedimos à espiritualidade que nos ajude a fazer nesse instante. E podemos também aqui agora colocar a oração do Pai Nosso, Ave Maria, para reforçar. Então, convido a que nós falemos o Pai Nosso. Quem não quiser falar, pode fazê-lo de modo silencioso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Isso posto, nós precisamos ter agora uma fé, certeza de que isso não é uma probabilidade. Isso aconteceu. Esta água estava aqui como uma água comum há minutos atrás, agora é uma água que recebeu os fluidos espirituais através de nós, não somos nós, através de nós, e que nós chamamos aqui de água fluidificada, feita certamente pela espiritualidade como um todo. Que assim seja. Agora tem a prece final e comentário sobre o Evangelho do Lar. Vamos à prece final, então. Terminado esse trabalho, com a participação de todos nós, foram muitos que participamos, a finalização eu passo a cada um que faça sua prece final silenciosa, breve.
Todos estão agindo com a sua prece silenciosa. Esse trabalho é feito com a ação de guias espirituais, guias da nossa família, guias de nosso estudo, nossos anjos guardiães. Tem também um dirigente, muitas vezes, do culto do Evangelho do Lar, em nossas casas, que nós instituímos esse dirigente. E então estamos finalizando. É uma prece de gratidão, louvor, pela oportunidade que nós tivemos desse trabalho de libertação das dificuldades em nossas casas, libertação, sobretudo, de natureza espiritual, e que nós podemos contar aqui com a ação direta de guias espirituais, de anjos guardiões, de toda a família, se possível. E então, nós pedimos agora a autorização para dar por encerradas essas atividades e que possamos, no próximo encontro, recomeçar outra vez, atendendo da melhor maneira, com o coração, esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Paz para todos. Esta água? Essa água será passada aos presentes. Eu vou beber um pouco da água aqui, mas estou sem o copo. Então, tomaria esta água. É um remédio. É tido como um remédio. E nós temos a fé? Sim, fé é certeza. Se disser, será que... Então não acontece nada. Então, é um trabalho que fazemos definitivamente confiantes em que tal se sucedeu. Que assim seja. Eu vou pegar o copo para beber um pouco desta água. Essa água é para todos da família. Passar a palavra agora para Norma. Para fazer as considerações sobre o Evangelho? Então, nós já havíamos, em outros encontros, falado sobre a possibilidade que ele fosse feito individualmente, não é verdade? Agora, nós precisamos entender também que as leituras que se fazem complementares para o melhor entendimento do conteúdo evangélico do dia, ela pode basear-se no livro que nós estamos vindo utilizando, Vivendo o Evangelho, né? Do Antônio Badum Filho, psicografia do nosso querido André Luiz, das obras de Emmanuel, né? Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, né? São excelentes obras de contribuição para o nosso aperfeiçoamento no entendimento da mensagem do Evangelho de Jesus. E também há obras que elas são destinadas a crianças, quando o nosso Evangelho fizerem parte crianças e adolescentes. Então, tem obras apropriadas para as crianças e também para os adolescentes. Cada vez mais, a gente, com amor no coração, a gente vai aprimorando como fazer o nosso Evangelho. O mais importante é a consciência da presença, da proteção do Mestre entre nós. Assim, a gente vai mais uma vez relembrar a todos vocês os outros
compromissos que nosso grupo espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, realiza. Nós temos encontros às terças-feiras, não é? Na solicitação de preces e radiações pelos nossos familiares ou pessoas amigas, encarnados ou desencarnados, que deve ser feito através do nosso site, que é autoexplicativo, até às 20 horas da segunda-feira, para que haja tempo da feitura das listas e distribuição. É um trabalho interno, em que às 21 horas das segundas-feiras, das terças-feiras, o grupo se reúne para vibrar na intenção daqueles irmãos necessitados cujos nomes nos foram confiados. Também temos, não é, os nossos encontros de sábado, às 17 horas, com palestras com temas diversos, seja dos Vedas, com o nosso Paturi, seja das cartas de Paulo, que o nosso coordenador Paulo César está à frente, na ausência dele, o nosso irmão Vidal, e eu assessoro esse tema. Temos também o estudo das obras de André Luiz com o nosso irmão Carmélio, e também estudamos outras palestras que temos a grata presença de irmãos queridos do movimento espírita, não é? Como o nosso Haroldo Dutra, Jorge Alahá, Yasmin Madeira e outros tantos queridos irmãos. Então, quando puderem, sintonizem o nosso canal de YouTube e você ver o trabalho que estamos desenvolvendo com muito amor, para que cada vez mais tenhamos o suporte da teoria evangélica, cabendo-nos o esforço de colocar essa teoria em prática. Muita paz para todos nós e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.